Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Infinita é a sua misericórdia. Queridos de Deus, eu quero tributar aos céus a minha gratidão pelo privilégio de retornar a este santuário para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória e ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de, no 10º congresso desse tão lindo ministério, poder fazer menção da poderosa palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao líder espiritual desta casa, ao muito digno e nobre amigo, pastor Marcelo, adjunto de sua muito digna esposa. Sempre uma honra, sempre um prazer poder estar aqui e servir a esta amada igreja nesta noite tão especial. Deus está neste lugar. Eu já pude sentir a presença do meu amigo Espírito Santo. Saudando ao pastor Marcelo, sua respectiva esposa, eu saúdo a todo o corpo de obreiros e membros desta casa, a todo o ministério trazendo Cristo às nações. Parabéns, o trabalho está de excelência. Que em todo tempo seja alvo as vossas vestes e que nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças. Quantos querem ouvir Deus falar? Digam amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por São João. O Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, o capítulo é o de número 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Localize o texto sagrado e daremos início à leitura. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. E você diz amém. Antes de se assentar, você vai dizer para no mínimo 3 crentes. Você vai dizer para esse crente: que bom que você veio. Glória a Deus. Se assente, se assente. Redobre a sua atenção, pois serei breve, mas serei fiel ao que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Todos nós sabemos que o Evangelho de Jesus, que fora escrito pelo evangelista João, se difere dos seus companheiros devido ao propósito que João estabelece ao escrever a biografia de Jesus, que é o Evangelho segundo João. E qual é o propósito de João? João quer atingir todos. Não é especificamente para um grupo, para um povo ou para um destinatário, mas o Evangelho de João é universal. Não é considerado um evangelho sinótico porque João não abrange uma visão geral do ministério de Jesus, como Mateus, Marcos e Lucas, que vão falar sobre a vida pública, a vida terrena, a vida familiar, a vida ministerial de Jesus. João pouco vai falar sobre a vida pessoal de Jesus, mas sim o seu propósito. Ele não começa falando do nascimento de Jesus aqui na terra, mas sim que antes que tudo existisse, ele já existia. Porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque no princípio o Verbo era Deus. Cumprindo o que Paulo fala sobre Jesus, dizendo que ele mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus. Diga para alguém: Jesus é Deus. Ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo tomando a forma de homem, sendo servo, obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então João começa falando sobre a divindade dele e não sobre propriamente a sua humanidade. Todos nós sabemos que Jesus é Deus, como também Jesus, tratando-se do seu ministério terreno, é homem. Porém, João quer trabalhar quem ele é. O Filho do Deus Todo-Poderoso. É por isso que João vai registrar apenas 7 sinais. Eu disse quantos sinais? 7. Diferente dos demais evangelistas que registram uma diversidade de milagres realizados por Jesus, João fala apenas de 7. É claro que se todos os milagres de Jesus
se todos os feitos realizados por Jesus fossem escritos, não haveria livro no mundo capaz de comportar tudo o que Jesus fizera. Porém, João registra 7. E são os 7 sinais de Jesus que mais apontam a sua divindade. E por que João toma uma boa parte do seu conteúdo, da sua narrativa a respeito de Jesus, falando dos seus ensinamentos, do que propriamente dos seus milagres? Porque João não quer que sirvamos a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, mas sim pelo relacionamento que Ele pode me proporcionar. Tem gente que serve a Jesus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele faz, Ele é Deus, Ele tem poder para fazer o impossível. Só que quando eu sirvo a Jesus somente por aquilo que Ele pode fazer por mim, eu acabo limitando quem Ele é. Até porque já diz o compositor, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. É por isso que João diz, ou é por isso que João escreve mais sobre Ele do que sobre o que Ele fez. Porque o propósito desse congresso não é o que vai acontecer ou o que está acontecendo nestes dias. O propósito deste congresso é o pós-culto. É quando acabar isso aqui, Jesus pegar na tua mão e dizer, eu vou para a tua casa junto contigo. Então, você percebe que a proposta de João é diferente. Por exemplo, o capítulo de número 14 que lemos, João registra uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, que Jesus está deixando para os seus discípulos. E se nós pegarmos o contexto, o ambiente é o ambiente da última ceia. Isso aqui é interessante, gente. Porque o capítulo de número 13, porque você só consegue entender o capítulo 14 se você entender o capítulo 13. O que leva Jesus a deixar esta palavra de ânimo, de encorajamento aos seus discípulos, é o que aconteceu na mesa, na última ceia. Porque na última ceia, alguns princípios são estabelecidos. Alguns ensinamentos são deixados. E algumas revelações acontecem. Pastor, o que acontece no capítulo 13? Está escrito, e tendo eles ceado. Jesus quebra o protocolo. Jesus, despindo-se de suas vestes, ele cinge os seus lombos com uma toalha. Ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele lava inclusive os pés do traidor. O texto diz que ele lava os pés dos discípulos e com a toalha que ele está cingido, ele enxuga os pés dos mesmos. E é aí que entra Pedro.
Pedro diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus diz: sim, eu vou lavar os teus pés, Pedro. Pedro responde: não, o senhor não vai. Não. O senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus tem que dizer para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não é meu amigo. Se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Se eu não te lavar os pés, você não tem compromisso comigo. E Pedro, você sabe que ele sofre de alguns problemas comportamentais, inclusive a impulsividade. Aí Pedro diz: então não lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Aí Jesus tem que dar uma freada nele e dizer assim: Pedro, aquele que está limpo, convém lavar senão os pés. Só que Jesus vai deixar uma declaração aqui que vai comprometer os discípulos. Ele diz: mas na verdade vos digo que nem todos estão limpos. Aí o texto diz que essa fala de Jesus, essa declaração, já é para o traidor. Jesus já estava apontando para a traição, só que ele deixa um ensinamento. Ele diz: eu sendo mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, vocês têm que fazer igual a mim. O princípio é: vocês deverão lavar os pés uns dos outros, pois esta é a excelência do ministério. Pastor, e qual é a excelência do ministério? Não é ser servido. A excelência do ministério está em servir alguém. É por isso que Jesus quebra o protocolo, tira suas vestimentas, cinge os seus lombos com a toalha e se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos. Quem é o Senhor? Ele. Quem é o mestre? Ele. Quem é o doutor? É ele. Quem é o professor? É ele. Quem é Deus? É ele. Mas ele diz: eu vou lavar os pés de vocês. Por quê? Porque amanhã vocês serão os meus apóstolos. Amanhã vocês serão ministros da minha igreja. E como ministro da minha igreja, vocês deverão servir, primeiro, a Deus, porque a Deus eu sirvo acima de tudo e acima de todos. Segundo, a minha noiva, a minha igreja. Terceiro, a uns aos outros, aos irmãos. Quarto, a sociedade, pois este é o papel da igreja e dos cristãos na face da terra: servir a Deus, servir a sua noiva, servir ao seu próximo, servir a sociedade. É por isso que 10 anos esta igreja está aqui em Guarulhos, fazendo um trabalho social, fazendo um trabalho para os irmãos, fazendo um trabalho para Deus, fazendo um trabalho para a igreja, porque esta é a excelência do ministério. Deus não nos chamou para sentar numa cadeira e ser servido. Deus nos chamou para arregaçar a manga da camisa e servir alguém. Porque no reino maior não é quem é que está sendo servido. No reino maior é quem serve. Então Jesus está ensinando que a excelência do ministério está em servir alguém. Isso aqui é extraordinário. Porque tem alguém na mesa que não merecia ter os pés lavados, mas ele mesmo assim lavou. Pastor, por quê? Porque servir alguém esperando de alguém algo em troca é fácil. Quero ver você lavar os pés daquele que amanhã vai ser o traidor do grupo. Que isso, pastor? Diferente de nós, Jesus sabia quem era o traidor antes
que a traição acontecesse. Geralmente, nós só sabemos quem é o traidor depois que somos traídos. E ele mesmo sabendo quem era, ele se curvou. Lavou os pés de Judas. Enxugou. Pastor, por quê? Porque Jesus vai fazer uma declaração. Versículo de número 18 do capítulo 13. A gente precisa entender o que é que aconteceu. Então Jesus, depois que faz isso, ele se recompõe, se assenta na mesa e faz essa declaração aqui, versículo 18. Não falo de todos vós, bem sei eu os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, que come pão comigo na mesa, levantou contra mim seu calcanhar. A gente precisa entender essa declaração. Não falo de todos vós, porque ele não generaliza. Bem sei eu quem escolhi, porque ele não errou quando escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Quando Jesus chamou seus discípulos, os 12, para caminhar com ele, ele subiu ao monte e, tendo orado, chamou para si quem ele quis. Ele não mete a mão em cabeça errada. Ele chamou e ele sabia quem estava chamando. Ué, pastor, se ele sabia quem estava chamando, então ele chamou Judas, sabendo da sua tendência a trair, da mesma forma que ele chamou Pedro, sabendo da sua tendência ao negar. Vou repetir. Ele chama Judas, sabendo da sua tendência ao trair, como ele chamou Pedro, sabendo da sua tendência ao negar. Pastor, e por que ele chamou? Mesmo sabendo da tendência de ambos. Porque o evangelho dá oportunidade. Ou tu acha que Deus não sabia quem era você quando ele te chamou? Ou você acha que Deus não sabia quem era você quando ele te escolheu? Ou você acha que ele não sabia quem era você quando ele te salvou? Deus sabia. Ei, deixa eu falar um negócio aqui e não se sinta ofendido. Nós não valíamos nada, mas ele olhou e disse: eu quero. Ele sabia que tu era problemático, ele sabia que a tua vida era errada, ele sabia dos teus pecados, ele sabia do que você fez ou deixou de fazer, mas mesmo assim, ele apontou o dedo e disse: eu quero, vem, eu quero, vem. Ele te conhece mais do que o teu pastor, ele te conhece mais do que o teu líder, ele te conhece mais do que o teu marido, ele te conhece mais do que a tua mulher, ele te conhece mais do que o teu pai, ele te conhece mais do que a tua mãe, e mesmo sabendo quem é você, ele disse: vem, senta na mesa, vem, senta na mesa. Já estou sentindo ele aqui. Aleluia. Ele te escolheu. Eu sei a quem eu escolhi. Olha o que ele está dizendo. Eu chamei cada um, sabendo por que eu estava chamando. Como eu quero que você pegue isso. Aí ele faz uma declaração: para que se cumpra as escrituras. Diga para alguém: para que se cumpra as escrituras. Diga: para que se cumpra as escrituras. Mais uma vez para memorizar, diga: para que se cumpra as escrituras. Olhe para mim. Que come pão comigo na mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu não sei quem vai pegar. Ele está falando de Judas, claro, de uma forma indireta, mas ele está falando da traição. Só que ele disse: o traidor tem que estar no grupo, o traidor tem que estar na mesa, o traidor tem que estar presente, porque está escrito, tem que acontecer, para que se cumpra. Eu não sei quem vai pegar. A traição de Judas não é fruto próprio
propriamente do seu mau caratismo. Sim, Judas tinha uma inclinação a isso, só que não é tudo culpa dele não. Está escrito, faz parte do propósito. Tem que acontecer, alguém tem que vender, alguém tem que trair, alguém tem que falar mal, alguém tem que se levantar, alguém tem que caluniar, alguém tem que... Pastor, por quê? Eu não sei quem vai pegar. Quem te aproxima do propósito não é quem bate nas tuas costas e te bajula. Quem te aproxima do propósito não é quem te elogia, não é quem diz que você é o cara, não é quem diz que você é o melhor, que você canta muito, que você prega demais, que você é o melhor naquilo que você faz. Quem te aproxima do propósito é aquele Judas que está sentado na tua mesa. É ele que vai te aproximar. Ai, cadácia. Ixi, pastor, prova. Quando Jesus disse para o grupo assim, ó, é bem verdade que o Filho do Homem tem que padecer, é verdade que o Filho do Homem tem que ser entregue, é verdade que o Filho do Homem tem que sofrer. Aí tem um Pedro dizendo assim, não, tenha dó de ti mesmo, não faz isso contigo mesmo, não, o Senhor não pode se entregar, não, o Filho de Deus não pode morrer, o Filho de Deus não pode sofrer. Jesus olhou sério para Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro amava Cristo, e por amar, ele não quer ver Jesus morrer, ele não quer ver Jesus se entregar, porque quem te ama, quem gosta de você, jamais vai querer ver você sofrendo, mesmo sofrimento, fazendo parte de um propósito determinado. É por isso que o Judas tem que estar no grupo, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras. Ai, ai. É canácia. Versículo 21 do capítulo 13. E tendo dito isto, Jesus acabou de falar isso aqui que eu falei. E tendo dito isto, versículo 21, turbou-se. Pastor, Jesus turbou-se? Turbou. E por que turbou? Porque Jesus sabia quem era o traidor. E o traidor estava sentado do lado dele. Lembrando que ele também era homem. Então, como ele era homem, ele também estava sujeito a emoções, sentimentos e vontades, como qualquer outro. Como é que tu ia ficar se você tivesse sentado na mesa e o teu traidor do teu lado? Hã? Então, Jesus turbou. Só que ele decide ser mais direto. Está escrito, e tendo dito isto, turbou-se e disse, na verdade vos digo, que um dentre vós há de me trair. Irmão, pensa no clima que ficou na mesa. Porque Jesus revela a traição, mas não expõe o traidor. Versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Então, se ninguém sabe quem é, um ar de desconfiança toma conta da mesa. Porque Jesus revela o ato, mas não o traidor. Pensa comigo. Um olhando para a cara do outro e tentando identificar nas características pessoais de cada um quem supostamente seria o traidor. O primeiro a ser desconfiado foi Pedro. Alguém olhou e disse, rapaz, o traidor é Pedro. É. Por quê? É o mais problemático. Sanguíneo, impulsivo, bipolar. Pedro era bipolar? Rapaz, você não viu não? Esses dias, Jesus repreendendo Satanás da vida dele. Pedro, ora Deus usa
Olha, o diabo está usando. Pedro tinha todas as características de um traidor. Aí alguém diz, não, é João. Por quê? É o íntimo. É o que Jesus ama. É o que se assenta do lado. É o que reclina no peito. Deve ser João. Deve ser ele mesmo. É o que está mais colado. Alguém diz, não. Jesus ama muito João. Deve ser Mateus. Bem que eu suspeitava que ele não estava muito liberto. Porque Jesus, quando viu Mateus atrás de uma mesa cobrando impostos, Jesus disse assim, sai daí e me segue. Mateus pensou nem 2 vezes, largou a corrupção e foi seguir Jesus. Alguém disse, não está liberto não. Não, deve ser Mateus. Aí alguém disse assim, não, deve ser Tomé. Porque o mais incrédulo do grupo é Tomé. Então está um olhando para a cara do outro e imaginando, quem é o traidor? Eu vou falar um negócio aqui sem medo de errar. Ninguém suspeitou de Judas. Pastor, por que ninguém suspeitou de Judas? Lá vai. Traidor não tem cara de traidor. Traidor não fala como traidor. Traidor não tem comportamento de traidor. Traidor não tem jeito de traidor. Traidor você só descobre quem ele é depois que acontece. Renan, por quê? Porque dos 12, o único, ou se não dos únicos que tinha formação acadêmica era Judas. Judas era tesoureiro do grupo, cuidador da bolsa, homem de confiança. E eu provo no texto. Quando Jesus olhou para Judas e disse, o que tu tem que fazer, faça agora. Judas se levanta, sai da mesa. E eles não desconfiaram que Judas estava indo vender Jesus. Pelo contrário, eles pensavam que Judas estava indo prestar um favor para Cristo. Só que quando Jesus revela o ato da traição e não expõe o traidor, ele está ensinando 2 coisas. Primeiro, o evangelho não expõe. Cuidado com esse evangelho de exposição. Isso é tudo menos evangelho. Renan, por quê? Porque se tinha alguém que tinha motivo para jogar Judas na mesa, colocar a cabeça dele a prêmio e expor diante do grupo quem era o traidor, era Jesus. Mas Jesus não fez. Por quê? Porque Jesus me ensina, Jesus nos ensina que evangelho não expõe. Não importa o pecado, não importa o que aconteceu, não importa o que fez, não importa como fez, evangelho não expõe. E a minha palavra, aqui não, só lá no Rio de Janeiro que tem, mas a minha palavra é para quem vai assistir essa mensagem no Rio de Janeiro. Tem gente que se alimenta de desgraça alheia, não pode ver uma tragédia, não pode ver uma queda, não pode ver uma matéria no fuxico, não pode ver um nada, que quer expor, quer denigrir, quer compartilhar, quer difamar, quer saber quem caiu na igreja agora, quem pecou dessa vez. Aprenda com Jesus na mesa. Não vale a pena perder tempo expondo quem é o traidor. Segundo, traidor você não precisa expor. Traidor, o tempo vai revelar quem ele é. O tempo vai... Jesus dos crentes, bata no ombro de um crente perto de você aí. Eu estou no congresso, sacudece esse crente aí e diga, para de perder tempo em querer saber quem fez, quem falou, quem deixou de falar. O tempo vai dizer quem é quem. Calma, agora para de perder noite de sono. Para com esse negócio de querer arrumar confusão na porta da igreja. O tempo vai revelar quem é o traidor. Meu Deus do céu, pastor, tu vem num congresso da igreja para falar sobre... eu vim pregar para quem está sentado na mesa, porque quem está sentado na mesa tem que entender que na mesa tem de tudo. Só que quem não pode faltar está lá, que é Cristo. Ele não pode faltar, ele está no centro, ele está no controle, ele está lá. Meu Deus do céu, eu não sei quem vai pegar. Pastor Marcelo, Jesus não revela o traidor, mas Jesus revela a traição.
traição. Aí Pedro olhou para João e fez um sinal dizendo assim: pergunta para ele quem é o traidor, porque você sabe que Judas gostava de confusão, né? Por pouca coisa, Malco tocou em Jesus e Pedro arrancou a orelha dele. Aí Pedro olhou para João e disse assim: pergunta para ele quem é o traidor. Pedro estava com sangue nos olhos. Se Jesus falasse que era Judas, imagina a confusão generalizada que ia começar na mesa. Aí Pedro olha para João e pergunta para ele quem é o traidor. Aí João reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta: mestre, qual de nós é o traidor? Mestre, qual de nós, ou quem é o traidor? Jesus fala para João: ei, o único que soube quem era o traidor antes que o traidor se revelasse foi o amigo de Jesus. Quem? João. Jesus olhou para João e disse assim: aquele que eu der o bocado molhado, esse é o traidor. E o que Jesus fez? Pega o bocado, discretamente, ele molha o bocado para ninguém perceber. Ele molha o bocado e entrega na mão de Judas. Ninguém percebeu, ninguém viu, mas Jesus molha o bocado e entrega na mão de Judas. Quando ele entrega o bocado molhado na mão de Judas, está escrito: e Satanás entrou em Judas. E Satanás entrou. Eu não sei quem vai pegar. Enquanto Jesus está falando, ele está falando do que está escrito. Ele está falando porque é propósito. Ele está falando porque tem que acontecer. Então, antes de Jesus dar o bocado, é Judas. Enquanto Jesus não dá o bocado, é apenas o traidor. Enquanto Jesus não dá o bocado, é apenas os Iscariotes. Mas quando Jesus dá o bocado, quem entra em cena é Satanás. Quando Satanás entrou, está escrito: a primeira coisa que Jesus fez foi olhar e dizer: o que tu tem que fazer, faça agora. Aí Satanás e Judas se levanta e se retira da mesa. Se levanta e se retira. Eu não sei quem vai pegar. Enquanto Jesus está condenando a traição, o traidor pecador está na mesa. Porque Jesus não expulsa o pecador da mesa. Porque aqui entra a multiforme graça. Meu Deus. O que é a graça, pastor? Favor e merecido. Eu não mereço, mas estou na mesa. Enquanto Jesus está falando da traição, Judas está aqui, ó. E ele está mesmo sabendo que ele que é o traidor. Por quê? Porque é a graça. Na mesa, ninguém merece, mas a graça diz: pode ficar. Que é isso, pastor? É porque na mesma hora Deus te muda. Na mesma hora Ele te liberta. Na mesma hora Ele te transforma. Na mesma hora Ele muda a tua história. Na mesma hora Ele faz algo novo na tua vida. Na mesa você pode até chegar de um jeito, mas se Ele quiser, você não sai do jeito que você chegou. Então, enquanto é o Judas, mesmo sendo o traidor, a graça libera. Pode ficar na mesa. E eu vou abrir um parêntese para dizer uma coisa aqui: nenhum de nós éramos merecedores de estar na mesa essa noite. Paulo disse que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ninguém merecia estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui. Só que a graça disse: pode sentar, a mesa está preparada. Eu não mereço, mas eu estou na mesa. Eu não sei quem vai pegar. A graça liberou Judas. Ele está sentado, ele está na mesa. Mas quando Jesus pega o bocado molhado e entrega na mão dele, Satanás entrou. Quando Satanás entrou, a primeira coisa que Judas fez foi se levantar e sair da mesa. Enquanto é o pecador, está na mesa. Mas quando é o diabo, tem que se levantar e sair da mesa. Isso é Jesus dos crentes. Pastor, porque enquanto é o traidor, está na mesa. Mas quando é o diabo, tem que sair da mesa. Lá vai. Aonde a presença de Jesus está, diabo não fica. Meu Deus do céu. Segura no ombro de um crente aí ligado aí perto de
você. Dê um saculejo nele. Dê um saculejo nela. Diga para esse crente: se prepara. Fala aí, diga com autoridade, diga: se prepara. Porque essa noite Satanás está saindo da mesa. Profetiza. Eu não sei quem crê nos mistérios, só que o céu acabou de me dizer: Renan, está descendo discernimento espiritual no meio dos vasos aqui agora. Assim diz Deus na minha boca: tu não vai ficar enganado, tua casa não vai ficar enganada, teu ministério não vai ficar enganado, essa casa não vai ficar enganada. Satanás pode vir disfarçado, mas quem tem discernimento sabe quando ele chega. Jesus olhou e disse: já te vi, diabo, na mesa tu não fica. Na mesa. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para falar em línguas, porque cada glória que você dá é um demônio que está caindo por terra aqui agora. Incanácia, remaio, dioma, telemanda, rabaia, decalamanto, refa. O papai acabou de me dizer: Renan, enquanto a minha igreja está me glorificando, já tem demônio saindo da mesa na casa de crente. Já tem demônio saindo da mesa do teu casamento. Já tem demônio saindo da mesa dos teus negócios. Assim diz o Senhor: o mal não vai ficar na mesa. O mal não vai ficar na mesa. Eu estou tendo uma visão aqui, pastor Marcelo. Eu estou vendo armaduras espirituais descendo no meio da descendo no meio da igreja, descendo no meio dos vasos. Papai me disse que essa noite é noite de revestimento espiritual. Pastor, por quê? Porque tem gente que está igual aos discípulos. Satanás está presente e nem percebe, mas Jesus olhou e disse: já te vi. Porque quem tem olhos espirituais não fica enganado no meio da guerra. Pastor, porque que enquanto é Pedro a graça permite, mas quando é Satanás tem que sair da mesa. Porque na mesa não tem só traidor, na mesa tem quem vai negar, na mesa tem quem vai errar, na mesa tem quem vai pecar. Porque todo mundo que está na mesa não merecia estar nela. Só que o único que não pode ficar e tenta chegar é o diabo. Mas quando ele chega, ele pode vir com sapatinho de lã, ele pode vir com cara de anjo de luz, ele pode vir disfarçado de discípulo, ele pode vir com capa de ovelha, ele pode vir com cara de trigo, ele pode vir do jeito que for. Só que o manto da revelação, o manto da revelação está descendo no meio dos vasos. E o pai acabou de me dizer: enquanto você está aqui, Satanás está pegando as bagagens, está pegando as tronchas e está saindo do meio da tua família agora. Está saindo. A cotovela é alguém perto de você aí. A cotovela é alguém. Dá um saculejo nele. Mas grita, grita. Diga para ele assim: ó, Satanás não vai ter cadeira cativa na tua casa. Profetiza. Diga: Satanás não vai ter cadeira cativa. Jesus está puxando a cadeira. Oxa, 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 oxa. De me dizer que enquanto você está adorando,
Os projetos do diabo estão caindo por terra essa noite. E a sepultura contra a tua casa acabou de fechar. O laço do passarinheiro que estava preparado contra teu ministério acabou de ser cancelado agora. O anjo de Deus está passeando no nosso meio e ele está dizendo: eu estou pegando na mão dos meus, porque tu não vai cair nessa cova, tu não vai cair nesse laço, tu não vai cair nessa armadilha. Salmo 57, verso 6: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Lá vai a profecia: o feitiço vai virar contra o feiticeiro esta noite. O diabo pensou que tu ia cair no laço, o diabo pensou que tu ia ser enganado. Só que quem vai sair daqui com fogo na cara é esse Satanás, é esse demônio. A vitória é nossa. Fala para quem está perto de você, diga: vai sair da mesa. Fala com autoridade, diga: vai sair da mesa. Satanás saiu. Desceu um pergaminho aqui. Não se assuste quando você vê gente que estava sentado na tua mesa saindo dela. Pastor, por quê? Porque quando o diabo sair, ele vai sair levando quem é dele, viu? Não vai ficar. Não se assuste quando gente que estava sentado na tua mesa sair dela. Porque o que é de Deus fica, o que não é. Eu termino agora. Quando Satanás saiu, os discípulos continuaram sem saber quem. Aí? Está aí? Os discípulos continuaram sem saber quem. Aí a incerteza, o conflito interno, o desânimo, toma conta deles. Porque eles estão confrontados. Jesus revela a traição, mas não revela o traidor. Jesus, vendo o semblante dos discípulos de incerteza, conflito interno, aí entra o texto que eu li com vocês hoje. São João capítulo 14, versículo 1. Jesus toma a palavra e ele diz para os discípulos: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, aí lá vem a promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo.
Na mesa, eles estão querendo saber quem. Será que eu estou comendo do lado dele? Será que eu sou um traidor? Jesus diz: não se turbe os vossos corações. Primeiro, crede em Deus. Porque Jesus diz assim: ó, quem crê em mim, crê em quem me enviou. Credes em Deus, mas crede em mim. Quando Jesus diz crede em mim, Jesus está dizendo: olha para mim, tenha fé em mim, acredita em mim, faz o que eu falo, me segue, confia, se espelhe. Eu não sei quem é que vai pegar. Jesus está quebrando, ou Jesus está arrancando o mal pela raiz. Porque toda planta que o pai não plantou, vai ser arrancada. Pastor, como é que Jesus está arrancando o mal pela raiz? Jesus está dizendo assim, ó: vocês não têm que estar preocupados com quem vai fazer, com quem vai trair, com quem vai pecar, com quem vai errar. Vocês têm que olhar para mim, porque eu não falho. Jesus está dizendo: eu não erro. E essa é uma das maiores questões dos nossos dias. Qual? Estamos vivendo dias onde as pessoas estão deixando de crer em Deus para crer nos homens. Que é isso, pastor? Deus tem me permitido percorrer o Brasil e alguns países, e todos os dias eu recebo mensagem, todo dia, alguém dizendo: pastor, o senhor é minha referência, minha história mudou, Deus me curou, Deus me batizou. Por um lado, eu fico feliz porque Deus está fazendo a obra e cumprindo o que prometeu. Só que do outro lado eu fico com muito medo, com muito temor e tremor. Pastor, por quê? Porque a pergunta é: será que no dia que eu não mais servir, porque eu sou falho como qualquer um de vocês, estou sujeito a errar como qualquer um de vocês, será que no dia que eu errar, será que no dia que eu falhar, essas mesmas pessoas vão dizer: pastor, tu é minha referência? Pastor, por que tu está dizendo isso? Porque não é errado você ter alguém por referência. Pelo contrário, não podemos perder as nossas referências. Eu tenho muitas referências. Vocês têm referência. Não é errado ter referência. O problema é quando eu deixo de firmar a minha fé em Cristo para fundamentar a minha fé em quem eu gosto. Pastor, por quê? Porque no dia que o homem cair, você cai junto com ele. Porque a tua fé foi fundada, foi estabelecida em homens, sendo que homens falham, porque o homem falhou desde o princípio. Quando Jesus diz, pastor Marcelo, crede em Deus e crede em mim, ele está dizendo: a rocha inamovível, inabalável, o que não falha, o que não erra, o que nunca vai te desamparar, o que nunca vai te decepcionar. Jesus está dizendo: olha para mim. Hebreus diz que ele é o autor e consumador da
nossa fé. Quando Jesus diz crê em mim, Jesus está dizendo, aqui na mesa tem de tudo. Mas em quem vocês precisam firmar a fé? Crede em Deus, mas crede em mim. Estamos vivendo dias que pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, pregadores, cantores, obreiros, enfim, que isso é um nicho muito vasto. Somos descartáveis. Descartáveis? Você só presta enquanto está funcionando. Só nós olharmos aí o que vem acontecendo. Quantos príncipes de Deus que quando tropeçaram e caíram na guerra foram esquecidos. Porque ninguém nunca vai lembrar uma história que você construiu, mas só vão lembrar um tropeço que você cometeu. É por isso que Jesus está nos precavendo. Crede em Deus, mas crede em mim, para que quando Judas se revelar, a fé de vocês não esmoreça. E por que eu tenho que crer em Jesus? Aí ele diz, porque eu vou, mas eu vou para preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez. Mas o que me faz crer, o que me faz acreditar que ele vai voltar, o que me faz acreditar, redobre a sua atenção, o que me faz acreditar que ele vai voltar é a sua palavra. Pastor, por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Prova, pastor. Jesus olhou e disse, eu vou preparar lugar, porque eu vou, e quando tudo estiver pronto, eu volto. E vocês já sabem para onde eu vou, porque vocês já conhecem o caminho. Aí sempre tem um Tomé, porque sempre tem um Judas, mas também sempre tem um Tomé. Aí o Tomé olhou e disse assim, não, eu não sei para onde tu vai, e eu também não sei qual é o caminho. Jesus disse, o quê? Tanto tempo comigo e não sabe para onde eu vou, não conhece o caminho. Jesus disse, então já que vocês não sabem, eu vou apresentar. E qual é a certeza? Qual é o caminho? E o que pode me fazer acreditar nessa promessa? Lá vai, eu sou o caminho, direção, eu sou a verdade, certeza, e eu sou a vida, promessa. E tem mais, qual o segredo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ei, calamachandarabahai. Você não vai a Deus por causa do pastor Renan. É bom ter carinho do povo, é bom ser admirado, é bom, isso tudo é legal. Só que não sou eu que te levo a Deus. Quem te leva a Deus é Cristo. Não é o cantor, não é o pregador, não é quem você ama ou gosta ou acredita, não. É Jesus, é aquele que eu estou pregando, é aquele que o cantor está cantando, é aquele que o pastor está ensinando todos os dias aqui nesta igreja. Não tem como chegar a Deus pegando atalho, não tem como chegar a Deus cortando caminho, não tem como chegar a Deus pulando fila. Só pode chegar a Deus se for por intermédio de Cristo, se for por intermédio. Eu sou eu sou o caminho. Eu tenho um cunhado, escute isso aqui, meu cunhado é desviado da igreja, nascido e criado no evangelho, se desviou, não quer saber de Jesus. Aí esse dia eu estava na casa da minha sogra, aí ele chegou e eu falando de Jesus para ele, ele falou assim, não, quando Jesus voltar, eu vou subir. Eu disse, como?
agarrado na saia da minha mãe. Eu disse, ah, é? Tu acha? Falei para ele, rapaz, quando Jesus voltar, quando tu agarrar na saia dela, a saia dela fica. Pastor, por quê? Porque o que vai não é o corruptível. Isso aqui é corruptível. Isso aqui é corruptível. Isso aqui é corruptível. Aí Paulo diz: eis que vos digo o mistério, porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados incorruptíveis. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se reveste da imortalidade, e isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada, tragada, tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo diz: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, onde está a tua força? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. É Ele, tem que passar por Ele, tem que passar por Ele. Porém eu vos digo o que? Sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Pastor, mas o traidor se revelou. Sede firmes e constantes. Pastor, mas fulano caiu. Sede firmes e constantes. Pastor, mas fulano matou. Sede firmes e constantes. Pastor, mas alguém errou. Sede firmes e constantes. Teu compromisso não é com quem parou, teu compromisso é com aquele que não para, aquele que não erra, aquele que não falha. Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: esta igreja, este ministério não vai parar no 10º ano, não. Enquanto ele não voltar, a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando, a igreja segue caminhando. Ai, que coloca a mão no ombro de alguém perto de você, no ombro. Coloca a mão no ombro desse crente, dá um saculejo nele, dá um saculejo nela e diga: ele é. Diga o caminho. Diga: quem está nele não se perde. Diga: quem está nele sabe para onde vai. Diga: ele é a verdade. Diga: nele não há dúvidas, nele não há sombra de variação. Diga: aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Sacode ele aí, diga: ele é a vida. Diga: mas não é essa vida. Diga: não é essa vida. Essa vida é passageira, essa vida é momentânea, só que a eternidade é logo ali. A eternidade é logo ali. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Olhe para esse crente que está do teu lado e diga: se prepare. Diga: porque está chegando a hora. Diga para ele: está chegando a hora. A meia-noite de Deus se aproxima. O relógio de Deus está quase marcando as 0 horas. O anjo está pulindo a trombeta. A trombeta soará. Estamos diante dos sinais da volta de Jesus. A pandemia, a crise, tudo que está acontecendo é um sinal. Ele está voltando. As moradas já estão preparadas e ele vem buscar uma igreja cheia, 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 cheia. Recebe agora. Uma mão é boca,
levante as duas. Enigio manácia, terra manto como nácia. Ei, crente, se você não parou até agora, se prepare para chegar até o final. Eu profetizo, tem gente que começou 2020 e não terminou. O coronavírus levou, ou Jesus recolheu. Só que olha para você, olha para quem está perto de você e dá uma olhadinha para esse irmão. Vê se ele está vivo, vê se ele está respirando, porque pode estar sentado aí, mas está morto. Olha aí para ele, vê se está vivo, vê se está vivo, está vivo. Se tu está vivo, meu irmão, é porque Deus tem propósito na tua existência. Tu não vai parar. Março tu não parou, abril tu não parou, maio não te parou, junho não te parou, julho não te parou, agosto não te parou, setembro e outubro não te pararam, novembro não te parou. Assim diz o Senhor: se prepare, porque antes do dia 31 de dezembro, se a trombeta não tocar, porque pode ser hoje, se ele não voltar, haverá uma virada de Deus na tua história. Quem pega, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé, fica de pé. As mãos você levanta e com a boca glorifica. Com as mãos você levanta e com a boca você glorifica. Porque o céu acabou de me dizer: Renan, aonde tiver uma mão levantada, vai descer uma unção de renovo aqui agora. Aonde na galeria, levanta as mãos. Aqui na nave da igreja, levanta as mãos. Aqui no altar, levante as mãos. Porque aonde tiver uma mão levantada, vai descer fortalecimento, vai descer revestimento, vai descer renovo na palma da mão da igreja. E vai ser agora, e vai ser agora. Eu digo, a tua vida não será mais a mesma depois desse congresso. Eu digo 2, a glória da segunda casa será maior, será maior. Eu digo 2,5, Satanás está saindo da mesa agora. Eu digo 2,50, recebe o que o céu acabou de liberar aqui agora. Eu digo 3, recebe renovo, recebe poder, recebe autoridade, recebe graça, recebe cura, recebe milagre, recebe batismo. Enche, 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 enche. Olha, Deus toma nos vasos. Enche, enche, enche agora. Pega, 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 pega. Jesus, coloca sapato de fogo no pé dos vasos aqui agora.
pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu. E lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu. Recebe, 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 recebe. Enquanto você grita o nome dele, enquanto você declara que ele é santo, sinta o peso da glória de Deus. Sinta o peso da glória. Agora! Imagine coral, todos nós iremos cantar. Ecadai, rebara, como núbria. Cada um de rebadar a maia. Eita! Eita! Encamante reva, permanece a remúgia. Comunância terra de Oma, decalabaio reva saraga, log de mara terra mísia, tocomoneva, que maiuide remanagando comunácia, decano de remanagada, cano comana recebe daia, decomo núbria, rema, raçu, que dá calá, joreproma, né, canto rebaia até, canuciande reva, dioterabá, calamande calamaia sé. Assim diz o Senhor para a minha igreja: eu marquei esta data, eu marquei esta noite, porque um divisor de águas acontecerá neste ministério a partir de hoje, diz o Senhor. Digo-vos: endireitai as vossas veredas, lavai as vossas vestimentas, porque o tempo está próximo, diz o Senhor. Preparei eu esta noite para derramar sobre vós uma porção da minha glória. E vos digo, remácia, como númbria, olha como eu dispenso sobre vós essas preciosidades. Veja esses dons que eu libero sobre meu povo, porque levanto aqui hoje um exército que minácia, remino comunar a gábia. Veja como eu derrubo este gigante e vos digo: recebe este cântico que desce sobre vós, recebe este idioma, recebe estas línguas, recebe estas brasas, porque o tempo é chegado sobre este ministério. Assim diz o Senhor. Meu Deus do céu, a nuvem da glória de Deus está sobre este altar.